Olá a todos, eu sou a professora Juliana Braga, da UFABC, sou líder do grupo de pesquisa ITERA e vou falar para vocês na aula de hoje sobre a aplicação do design de jogos educacionais acessíveis. E aí, dentro da computação, o que significa acessibilidade? Né? Então, é permitir o acesso dos sistemas, pode ser aplicativo móvel, pode ser jogos, pode ser sistemas web, tá? Independente, é permitir esse acesso independente do tipo de usuário, da situação ou da ferramenta. Então, se esse usuário ele está, por exemplo, num local de difícil acesso da internet, né, a acessibilidade computacional precisa fornecer acesso à internet para essa pessoa. A mesma coisa, se eu tenho um aluno surdo, né, que precisa ter acesso aos sistemas computacionais da universidade, esse sistema precisa ser acessível a esse aluno. Então, uma forma de ser acessível é apresentar tradução em libras das telas, tá? Quando se fala em acessibilidade na computação, muita gente associa logo com pessoas com deficiência, mas não é somente esse escopo, né? Existe esse outro escopo do contexto que eu comentei com vocês agora, que é o local onde a pessoa vive, né? E também a questão da ferramenta, não só a situação do contexto da situação, do tipo de usuário, mas da ferramenta, do tipo de ferramenta, tá? Bom, então, apesar de muitas ferramentas e o potencial muito grande, né, da computação, as ferramentas que têm sido produzidas, elas não, no final, elas não pensam nos diversos perfis de usuário, né? Então, a maioria delas não possui um feedback sonoro que ajuda pessoas com deficiência, né? A maioria delas não possui tradução para Libras, que ajudaria os surdos, tá? Existe uma sobreposição de telas dessas ferramentas que ela dificulta a utilização de um deficiente visual que precisa do teclado para poder acessar essas telas, tá? O pop-up é algo que aparece muito, né? Tanto nos dispositivos móveis como aplicações web e até em jogos digitais, mas esse pop-up é um recurso muito comum, mas que atrapalha pessoas que precisam de acessibilidade, tá? Para poder usufruir desses sistemas, tá? Então, no geral, o que acontece é a gente tem muitas possibilidades, muitos sistemas, muitos aplicativos que podem funcionar como tecnologias assistivas, ou seja, tecnologias que auxiliam as pessoas com deficiência, que ajudam na inclusão social, na inclusão educacional, mas esses aplicativos não pensam, né, nesses diferentes perfis de usuário. Então, nessa aula, eu vou mostrar algumas diretrizes, né, do que deve ser feito em termos de design, né, é, o design é o projeto de uma ferramenta, de um jogo, que pode ajudar, né, a produzir jogos para todos, pensando na maioria dos usuários, tá bom? No maior número possível de usuários. Bom, e aí entra um conceito chamado design universal, que é você projetar, tá? No caso, um objeto, né? Nesse nosso caso, o objeto que eu estou falando é um jogo, né? Mas poderia ser uma cadeira, poderia ser um aplicativo móvel, poderia ser uma casa. É quando você projeta um produto, né, pensando no acesso ao maior número de pessoas possíveis. Quando você pensa assim, você projeta esse produto, tá, sob a perspectiva do design universal, tá, do desenho universal. Esse é o conceito de desenho universal. Só que para você projetar algo para a maioria dos usuários, você precisa pensar em projetar algo acessível, né? Então, a acessibilidade e o desenho universal, elas estão muito conectadas. Pensando em jogos, né? Eu vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro esse conceito de acessibilidade e de desenho universal. Esse jogo, existe um jogo chamado Breu,
tá? Ele tem um jogo premiado, ele é um audiojogo, ou seja, ele não tem imagens, tá? Toda a jogabilidade dele é feita através de som, tá? E ele é preto e branco. Esse audiojogo, ele é um audiojogo acessível a deficientes visuais, tá? Ele foi projetado, o design dele foi feito para deficientes, para pessoas com deficiência visual. Permite também navegação por teclado, tá? Por um acaso, os videntes também conseguem utilizar esse jogo. Só que o vidente, ele fica restrito a somente escutar o jogo e não a visualizar este jogo, o que pode impactar negativamente, né, na motivação que esse vidente tem para jogar esse jogo. Então, nós temos um exemplo aqui de um jogo que é acessível para um público específico, que são as que foi desenhado, foi feito as pessoas com deficiência visual. Do outro lado, nós temos o jogo Antártico, que é o jogo, que é o objeto que eu vou apresentar aqui nessa sala. É um jogo, nessa aula, é um jogo desenvolvido pela Universidade Federal do ABC. Foi desenvolvido um único jogo para que vários tipos de usuário pudessem acessar. É um único jogo. Então, ele é um jogo visual, que os videntes podem gostar, né, de navegar, porque ele tem um visual motivador. Ele é um jogo que permite navegabilidade por teclado. Ele é um jogo que possui tradução para Libras das telas. Ele é um jogo que possui audiodescrição, que ajuda a pessoa com deficiência visual. E é um jogo que permite configurações. Então, é um único jogo para vários tipos de usuário. Tá? Então, por isso que esse jogo ele é voltado para o desenho universal. O desenho universal, pensar que você vai atingir todos os usuários é, é uma meta a ser atingida. E existem vários desafios, né? E esse estudo que nós fizemos aqui no FBC, esse jogo, ele mostra que esses desafios podem ser vencidos. E um detalhe do desenho universal é o seguinte, que uma pessoa, ela não é uma coisa só, né? Ela é um conjunto, ela possui um conjunto de características. Não é uma questão de ter uma pessoa ser deficiente ou não ser deficiente. É a preferência daquela pessoa a utilizar aquele objeto, a utilizar aquele produto. Pode ser que eu tenha uma pessoa, que um vidente, mas que goste de uma tela com um contraste diferente, né? Que goste de escutar a audiodescrição, que isso é algo que o motiva dentro de um jogo. Eu posso ter um cego surdo, né? E um produto quando é voltado para o desenho universal, ele vai pensar nesse tipo vai diferentes perfis de usuário. O que é, dentro da computação, acho que não somente da computação, mas de outras áreas, um desafio muito grande, porque você precisa entender como fazer isso, né? Quais são as necessidades desse usuário, quais são os requisitos desses diversos usuários. Tentar mostrar um pouquinho dessa nossa experiência aqui. Bom, nós fomos, nosso grupo de pesquisa, trabalhando junto com outros grupos, né? A gente aprovou um recurso, nós submetemos para o edital, para a CAPES, né? E a CAPES financiou a elaboração de um jogo educacional para o ensino interdisciplinar de ciência, matemática e educação científica, tá? E aí surgiu o jogo Antártica, né, como elemento central do nosso projeto de pesquisa. E a gente definiu logo no início do projeto que nós gostaríamos de desenvolver esse jogo sem perder de vista os principais elementos, os principais requisitos desse jogo. Então, primeiro, a gente queria que esse jogo fosse um RPG, porque o RPG ele possui os elementos do jogo muito bem estruturados, muito bem separados, que é aquele narrativa, que eu acabei de comentar, né? Que é a narrativa, a tecnologia, dentre os outros. O RPG é um bom tipo de jogo para a gente poder ensinar conteúdo, né? E a gente queria que esse jogo ele fosse voltado para o desenho universal. Nós gostaríamos que ele fosse dentro do contexto da Antártica, porque a gente já tinha um projeto de Antártica dentro do grupo de pesquisa Terra,
com os pesquisadores antárticos, e a Antártica é um continente ainda pouco conhecido no meio acadêmico, então seria uma forma de divulgar a Antártica e o processo científico que está por trás da Antártica. Então, o processo científico também era um requisito importante para a gente. O jogo ele deveria ser interdisciplinar, abordar ciência, matemática, né, dentro do mesmo jogo, e ele teria que ter como abordagem pedagógica o sócio-iteracionismo, tá? E aí entra numa outra questão, que é uma questão pedagógica, né? O que é o sócio-iteracionismo, Vygotsky, etc., que a gente não vai abordar nessa aula, mas que a gente tem artigos sobre isso, podemos, para quem tiver interesse, a gente pode passar. Então, tentamos atingir todos esses requisitos. Eu confesso que ao final, como é um objeto de estudo, ao final, alguns a gente conseguiu atingir bem, outros nem tanto, né? Mas a gente, pelo menos agora, a gente sabe o caminho para atingi-los. Bom, então, existem vários elementos desse jogo. Essa aqui já é uma tela do jogo. Eu vou apresentar primeiro o jogo e depois eu vou dizer as diretrizes para a gente atingir o desenho universal dentro desse jogo, tá? A narrativa desse jogo é um jogo que acontece no continente antártico. O turista, o jogador principal é um turista que vai até a Antártica. Ele começa primeiro no navio, né, que é o navio que hoje, se eu quisesse fazer turismo na Antártica, é esse navio que eu tenho que pegar. Que é esse navio que está aí na tela, que é uma réplica em desenho do navio mesmo. E ele vai, esse jogador, né, ele vai fazer o papel de cientista cidadão, que é um cidadão, citizen science, que é um cidadão comum, né, que é um turista que vai para a Antártica e vai contribuir com a pesquisa na Antártica, tá? E isso é algo que existe na prática. Você pode ser um cientista cidadão na Antártica, você pode ir para a Antártica como turista, você pode pegar esse navio. E toda a narrativa do jogo, ela foi criada baseada em fatos reais, né? E quem forneceu isso, porque assim, é difícil você ter um livro didático sobre a Antártica, né? Com todos esses detalhes. Quem nos forneceu isso foram os pesquisadores que foram para a Antártica, especialmente quando a professora Silvia Dota, que foi para a Antártica também, que é da UFABC, e que sabia sobre toda essa narrativa, toda essa história, né? O jogo, a narrativa dele, que é um dos elementos do jogo, ele precisa já ser pensado para o desenho universal. Ele precisa já ser pensado que várias pessoas com diferentes perfis podem utilizar esse jogo. Então, por exemplo, um dos personagens era um surdo, o outro era uma pessoa cega, o outro era um indígena, né? Então, uma primeira dica, né, e um primeiro resultado do nosso projeto é isso, é você já pensar que dentro daquela história, diferentes pessoas podem participar e precisam se sentir incluídas e acolhidas. Então, novamente, essa tela aí, dentro da narrativa, né, só para mostrar que os cenários do jogo, eles foram desenvolvidos, todo o design dele, né, baseado em cenários fiéis à realidade, tá? Então, os pesquisadores e a professora Silvia, eles nos passaram as fotos da Antártica, eram fotos inéditas. Por exemplo, para o desenhista, né, fazer o navio, ele se baseou no navio brasileiro, que é essa foto aí que está aí embaixo, tá? Que cada país tem o seu navio, né? O do Brasil ele tem esse formato. Ainda na narrativa desse jogo, né, dentro desse jogo, existiam missões. Essas missões, elas também foram inspiradas em fatos reais e elas precisavam ser pensadas, né, para todos também. Eu vou dar um exemplo dessa missão que está aí. Um cientista cidadão, isso é real, quando ele vai para a Antártica, ele pode fotografar baleias, né, e enviar e cadastrar a foto dessas baleias para que os pesquisadores possam verificar se esse cientista cidadão ele encontrou uma baleia
nova ou uma espécie nova, ou se quantificar espécies existentes, tá? Isso é algo que acontece. Então, pegamos essa realidade e transformamos para o jogo, né? Bom, mas aí vem a questão da acessibilidade. Como que eu vou fazer? Primeiro, uma pessoa com deficiência visual, é possível que ela seja um cientista cidadão na Antártica? Tem que ser possível, né? Então a gente parte desse pressuposto, tem que ser possível para todos, né? Nem que ela, mas ela não vai enxergar a baleia, mas ela pode escutar a baleia se aproximando, né? Então, no nosso jogo também, a gente precisa colocar, na hora de tirar foto, o som da baleia se aproximando, tá? Então, foram esse tipo de discussão que a gente foi tendo, né, ao longo do projeto, tá? E dando soluções. Então, o som foi uma solução. Porque o deficiente visual, quando ele for fotografar a baleia nessa missão, ele não vai conseguir enxergar a baleia, mas ele vai conseguir escutar essa baleia, né? Mas o deficiente, o surdo não vai conseguir escutar a baleia, mas ele vai conseguir enxergar a baleia, né? Mas se eu tiver uma pessoa que precisa de um contraste maior, como que eu vou fazer? Então, a gente permitiu no jogo a configuração de contraste, tá? Mas isso tudo foi pensado antes, foi pensado durante o projeto, durante o design desse jogo, que é onde eu vou chegar no final da aula. Estou fazendo o inverso, estou apresentando o jogo para depois apontar as diretrizes específicas do design, tá? Nesse caso aí da tela, ele é um mini-jogo. Então, o jogo ele tinha as missões e tinham vários mini-jogos, né? E cada mini-jogo apresentava uma mecânica diferente. Lembra do componente do jogo? Uma regra diferente. Então, eu me lembro muito bem dessa mecânica que está aí na tela, que é a mecânica da teia alimentar. Que era uma mecânica que tinha uma dificuldade em ser manipulada pelo teclado. E um vidente, ele consegue fazer a manipulação pelo mouse, né? É o clicar e arrastar. Mas a pessoa com deficiência visual que precisa acessar o teclado para navegar? Então, exigiu uma solução de design, né? Para a gente conseguisse a acessibilidade dessa interface gráfica aí. Tá? Para que os desenvolvedores conseguissem implementar essa interface gráfica de forma que a navegabilidade para o teclado fosse tranquila, a gente precisou passar uma solução para esse desenvolvedor. Que solução foi essa? Então, a gente publicou artigos, né, dando essas soluções. Tá? E no final fiquem pensando em como seriam essas soluções, e no final eu respondo pelo menos para uma das mecânicas, tá? Esse é um outro mini-jogo, um outro tipo de mecânica, né? Que você tinha que arrastar o pinguim, em vez de clicar e arrastar, você vai arrastando com o mouse o pinguim, tá? Que a gente precisou dar uma solução para isso. E ali, essa tela resume as funcionalidades que esse jogo precisou de ter para ser acessível e para ser desenvolvido sob a perspectiva do design universal. É o mesmo jogo para todos, tá? É uma tradução, existe tradução de Libras para todas as telas, com isso foi necessário criação de vocabulário em Libras. Todas as telas precisam ter movimentação por teclado. Todas as telas precisam ter audiodescrição. Audiodescrição é um processo muito, não é trivial, não é simplesmente você dizer o que tem na tela, não é dizer, essa tela tem uma flor. Não, você tem que descrever a flor. A flor é amarela, a flor é azul, qual a cor da flor, qual o formato da flor. Você precisa dar para o cego a mesma sensação que ele teria se ele estivesse enxergando, tá? Todas as telas precisam ser acessíveis ao leitor de tela. O leitor de tela ele precisa passar pela tela e conseguir ler. Parece algo óbvio, mas não é. Muitas vezes, nos aplicativos, nos jogos que a gente vê, na hora que o deficiente visual ele usa o leitor de tela para ler, ele não consegue, porque o software não foi programado para isso, tá? Necessário um glossário em Libras, justamente porque não tinha
a pessoa, o jogador surdo, ele desconhece algumas palavras em Libras, né? Então, ele precisa ter um glossário para ele se familiarizar. Por exemplo, baleia jubarte. Se eu não me engano, baleia jubarte não existia esse nome, esse símbolo em Libras. Teve que ser criado pela professora Cat. Todas as telas precisam ter contraste, todas as telas tinham que ter letras configuráveis. Então, resumindo e minimamente, são as funcionalidades que você precisa ter num jogo para deixá-lo um design universal. Você pode transpor essas funcionalidades com outro tipo de objeto. Então, por exemplo, uma aula. Vou montar uma aula, um PowerPoint. Eu posso usar esses requisitos aí, né? Vou montar um curso à distância, vou usar esse requisito. Vou montar uma animação num software tal. É esse tipo de requisito que você precisa ter. Então, pode usar esse trabalho para poder transpor isso para outro tipo de objetos. Durante esse processo, pessoal, alguns artefatos, eu chamo de artefato, todo subproduto gerado no desenho do jogo, tá? Eles foram gerados. Então, antes de você chegar naquele final, que é aquilo que eu apresentei para vocês, né? Do jogo, da narrativa, daquelas telas, né? Tiveram vários artefatos gerados. Então, um exemplo disso foi o pessoal da equipe de conteúdo que gerou essa narrativa do jogo aí, junto com o profissional responsável pelo o design de jogos, tá? Gerou esse artefato. Nesse artefato, você pode ver que tinham protótipos, né? Então, tá vendo? Não sei se vocês lembram, aquela tela da baleia que eu comento anteriormente, antes ela foi prototipada, né? Onde que ia estar a tela de Libras, o tamanho, né? Foi prototipado também. Nesse caso, foi prototipado no PowerPoint. Essa prototipação é o design do jogo, é o projeto do jogo. Isso você não precisa ter domínio de ferramenta de desenvolvimento de software para fazer, né? Você pode usar um PowerPoint ou uma ferramenta de design, tem várias, posso depois disponibilizar para a professora, para você fazer o design do jogo, para você pensar no jogo, né? E aí foi isso que esse pessoal dessa equipe fez antes do desenvolvimento, tá? Essa é uma parte mais técnica do pessoal de computação, mas existe um artefato muito usado na computação que se chama caso de uso, né? E um dos subprodutos e da inovação desse projeto foi a gente adaptar esse artefato de caso de uso para acessibilidade, tá? Para acessibilidade. Assim, eu acho que pode ser um pouco técnico para esse perfil de pessoas que eu estou conversando agora, mas caso alguém conheça o caso de uso, saiba que nós adaptamos o caso de uso para ser acessível. Ou seja, a gente colocou dentro do caso de uso como que uma pessoa com deficiência visual poderia acessar o sistema. Isso antes do sistema ser desenvolvido, antes de passar para a equipe de desenvolvimento, tá? Esse é um exemplo de prototipação, é um iframe feito em PowerPoint junto com o Paint, né, dispondo os elementos na tela antes de desenvolver. Aí isso aí passava essa telinha para a pessoa com deficiência visual, para os surdos poderem olhar e verificarem se estava certinho, se era isso mesmo, se a mecânica estava correta. Tudo isso pensado antes de passar para o desenvolvimento. E tudo isso precisava ser conversado com os diversos perfis dos usuários, tá? Aqui essa tabelinha eu mostro quais foram os artefatos gerados, tá? A descrição de cada um deles. E a gente tem esses artefatos disponíveis para consulta. Foi fruto desse projeto. A ideia é que fique disponível mesmo para que as pessoas possam replicar e aplicar em outros tipos de objetos, tá? Tomar isso como base. A gente tem um artigo em que nós publicamos especificamente, que a Francinete, que foi aluna de mestrado, né? Como que a gente faz o design, quais requisitos necessários de um jogo de memória, tá? Para o design, voltado para o desenho universal. Cada telinha do nosso jogo foi um objeto de estudo, foi
as soluções que a gente apresentou, né, de design e de solução tecnológica mesmo, cada telinha apresenta uma solução diferente, tá? Teve muita discussão em cima disso, tá? Bom, e aí, no final, né, o que que seria o que que seria necessário, né, para você, quando está pensando no desenvolvimento do jogo, no design do jogo, antes de ir para a programação, pensar, né? Você precisa, quais são os requisitos, né? Você precisa definir, aí a gente colocou aí nesse artigo, estamos publicando outros, né? O que seria necessário, né? Então, definir fonte, do tipo Arial, tamanho 18, tá? Que esse foi a conclusão que nós chegamos aí. Permitir contraste em preto e branco, configuração de contraste, permitir customização de mudança de cor, tá? Inserir contorno de espessura de no mínimo 0,3 centímetros em todas as telas de caixa de seleção. Então, é uma série de requisitos necessários, tá? E que diretrizes que eu não vou comentar sobre cada uma delas, mas vocês têm acesso no texto, que é preciso pensar para o desenho universal de um jogo educacional, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui